Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, que é do União Brasil, aqui de São Paulo. Kim Kataguiri, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E vamos começar falando da sua proposta de um plebiscito para as eleições de 2026, em paralelo às eleições, não é? Para a população definir a possibilidade de termos uma constituinte e, entre outras mudanças nessa constituinte, se poderia implementar pena de morte e prisão perpétua aqui no Brasil. Como é que você vê esses dois pontos em relação a essa questão da segurança, que é uma pauta que está colocada no país, é uma grande preocupação dos brasileiros, mas sempre houve muita discussão em relação a isso, porque não se cumpre penas aqui no Brasil, que tem essa falha do sistema de segurança, você tem erros do judiciário que já foram constatados. Por que a defesa desses pontos? Denise, primeiro ponto é de que eu costumo dizer que hoje já existe a pena de morte, mas só para vítima, né? A gente vive no estado de guerra civil, não são 40 mil homicídios ao ano. Se a gente somar toda a população da Rússia, da Europa, do Canadá, não dá o número de homicídios que a gente tem por ano no Brasil, considerando que essa soma toda dá praticamente mais do triplo da população brasileira. E praticamente todos os países da OCDE adotam ou prisão perpétua ou pena de morte. Mas, para além disso, teve um estudo muito interessante do professor Pérez Chiquida, que é um especialista em economia do crime, que mostrou aqui no estado de São Paulo que 80% dos criminosos que cometeram crime contra o patrimônio não cometeriam crime se houvesse pena de morte ou prisão perpétua, né? E o plebiscito sobre uma nova Constituinte vem justamente porque a nossa Constituição veda qualquer punição de caráter perpétuo. Mas não é só na questão de segurança pública, que eu acho que é uma das centrais no nosso país. Acredito que a nossa Constituição é um fracasso em todos os aspectos, né? Se a gente olha 40 anos atrás, países que faziam parte, por exemplo, da União Soviética, do leste europeu, que eram pobres, miseráveis, né? Se a gente pega a Lituânia, Letônia, Estônia, ou mesmo se a gente olha para a Coreia do Sul, todos os países que eram mais pobres, mais desiguais, com uma educação pior do que a nossa, com uma saúde pior do que a nossa, todos os indicadores desses países hoje estão melhores do que os nossos. A nossa Constituição fracassou, né? E falando também sobre comparação com países desenvolvidos, hoje a nossa Constituição tem mais de 100 direitos e garantias fundamentais. Quem tem 100 direitos e garantias fundamentais não tem nenhum, né? Se a gente vai observar constituições de países desenvolvidos, a média ali é de 20, 25, há uma priorização do que de fato deve ser política de Estado, né, por parte do governante. O que não acontece no Brasil, né? A gente, infelizmente, tem sido um fracasso em todos os aspectos, inclusive agora com a notícia que a gente teve no ano passado, na realidade, da Consultoria de Orçamento do Congresso, mostrando que as nossas contas públicas vão colapsar em 2027, a gente não vai ter recurso para nada fora das despesas obrigatórias. E problemas começam na Constituição. Ela começou a engessar o orçamento, prevendo muitas verbas obrigatórias por parte do governo e essa situação vai ficando mais grave, porque vai tendo correção e vai se agregando outras obrigações, tanto por decisão do Legislativo como do próprio Executivo, né? Primeiro, eu acho que o governo Lula cometeu um erro muito grave, que é de revogar o teto de gastos, aprovar a PEC da transição e aprovar o arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal basicamente obriga, né, que o governo aumente os gastos, mesmo que a gente viva numa crise sem tamanho. Se o PIB cair 10% nesse ano, a gente vai ser obrigado no ano que vem a aumentar os nossos gastos pela inflação, mas 0,6%. E para além disso, também voltou a vincular os nossos gastos com saúde e educação, quando a gente tem um período em que nós vamos precisar gastar menos com educação por causa do envelhecimento da população e mais com saúde, então a gente não tem essa margem de manobra do orçamento para priorizar políticas públicas. Segurança fica espremido porque não tem despesa obrigatória, infraestrutura, assim, a gente não tem recurso nem para fazer a manutenção do que já existe hoje, ou seja, a gente está falando de, num futuro muito próximo, ter barragens de manutenção estourando, ter ferrovias, rodovias, ter acidentes graves por causa de falta de manutenção de investimento público e o orçamento obrigatório chegando a mais de 100%, né? O que significa zero de dinheiro para política ambiental, zero de dinheiro para, por exemplo, bolsas de pesquisa, de mestrado, doutorado. Que vai faltar de recursos para despesas obrigatórias em 2027, 2028, tem essa projeção toda. Agora tem a questão também da responsabilidade do Legislativo na aprovação de muitos desses projetos, inclusive a própria mudança da regra fiscal, passou pelo Congresso, né, foi aprovado, e tem a questão das emendas parlamentares, né, que mexeu inclusive com a relação entre os poderes. O presidencialismo se comprometeu por essa força
que a gente vê hoje no parlamento, né? Concordo plenamente. Acho, primeiro, o Congresso é cúmplice, no mínimo, né, ou pelo menos partícipe de todas as mudanças que o governo mandou e que sufocaram o nosso orçamento. Só para ter uma ideia também, quando a gente fala de países desenvolvidos, as despesas obrigatórias ficam em média em 60% e a nossa é 94% a média que a gente tem histórica dos últimos anos. O Congresso Nacional não só aprovou esse aumento de despesas obrigatórias, como também tirou a sua própria, né, com as emendas parlamentares que... eu costumo dizer, quando eu converso com parlamentares do Japão, com os quais eu tenho certo contato, a primeira vez que eu falei sobre emenda parlamentar em 2019, elas nem tinham o tamanho que tem hoje, os parlamentares me perguntaram se eu não era preso por fazer indicações do orçamento. Depois né? teve o orçamento secreto ainda, né? Exatamente. Isso eu ainda estava falando de emenda impositiva, que a pessoa sabe quem indicou e quem vai receber. Depois disso ainda teve o orçamento secreto, então, na minha avaliação, a emenda parlamentar sequer tinha que existir. Né? A função de executar o orçamento é do Poder Executivo. Né? Hoje você não tem deputado, a maior parte... vou chutar uns 300, 350, que são do que a gente chama de centrão, são vereadores federais, né? Passam um dia recebendo prefeitos, passam um dia recebendo suas bases eleitorais. Repasse de recursos para garantir a base. E não lê projeto que vota. Assim, eu tenho muita segurança em te dizer, Denise, que a maior parte dos parlamentares não lê o que vota no Congresso Nacional, que é justamente a principal função seria de legislar, a segunda de fiscalizar, e eles não leem porque a preocupação é o governo está pagando emenda ou não está pagando emenda para votar esse projeto. Não interessa o mérito. E já teve chantagem no passado, inclusive para aprovação de projeto e troca da questão da emenda. O orçamento demorou muito para ser aprovado este ano exatamente por isso, porque se queria garantir a questão das emendas. Agora eu quero falar também do seu partido, porque o fato do Pedro Lucas, deputado federal, ter recusado o Ministério das Comunicações, muita gente atribuiu a discussões internas do partido. Ele é líder na Câmara e ele é responsável por essa distribuição das emendas na nova configuração. Seria um dos motivos. Como é que você vê essa discussão, posicionamento e mais do que isso? Nós tivemos depois a Alcolumbre indicando o que seria um técnico do ministério, mas o União está lá dividido entre apoiar o governo ou não, com presença no governo, mas não garantindo base de votação. Eu acho o seguinte, o primeiro ponto, para mim a principal razão pela qual Pedro Lucas não foi ao ministério foi de que no ano passado, na eleição de líder, nós tivemos um racha muito grande na bancada e foi muito difícil evitar uma eleição, evitar uma disputa interna que dividisse o partido e foi feita uma construção para o Pedro Lucas ser eleito líder, garantindo espaços de deputados de oposição como eu e também de deputados governistas. Para mim, essa é uma das principais razões. O outro ponto a Câmara dos Deputados claramente abriu mão, né, a União, eu digo, na Câmara dos Deputados, abriu mão do Ministério, né, justamente no sentido de boa parte da bancada não enxergar mais que o governo Lula, mesmo os mais governistas, os mais de centro, não enxergarem futuro eleitoral para o governo Lula, não entenderem também que há grande relevância em você ter um ministério, ainda que seja um ministério importante, como das telecomunicações, e esse espaço foi tomado, portanto, pelo Senado, né, especificamente pelo Davi Alcolumbre, que é um aliado do qual o governo Lula não tem a capacidade de abrir mão, porque é o presidente do Senado, né? Ao mesmo tempo em que o governo Lula está tão fraco, mas tão fraco que ele sequer pode retaliar a bancada na Câmara, mesmo com parlamentares mais governistas votando contra alguns projetos, porque é um governo que está fragilizado. É melhor ter o presidente do Senado como aliado do que o partido em si, na verdade. Agora, em relação à União Brasil, semana que vem deve ser confirmada a federação junto com o PP, vai ter um posicionamento mais bolsonarista e você é crítico tanto do atual governo como de Bolsonaro. Você já disse que os dois não devem participar das eleições do ano que vem, disputar as eleições. Como é que você vê essa fusão e o posicionamento futuro dessa federação? Olha, em relação a isso eu estou bem despreocupado, Denise, porque graças a Deus esse ano vai sair o partido do Movimento Brasil Livre, o partido Missão, no qual eu pretendo me filiar e já disputar as eleições do ano que vem. Então, sendo muito sincero, eu tenho participado muito pouco das reuniões em relação a essa federação entre o PP e a União Brasil. Ainda acho que vai ser uma grande bagunça, aqui falando do ponto de vista de análise, porque tem gente que quer apoiar o Caiado, tem gente que quer apoiar o Bolsonaro, tem gente que quer apoiar o Tarcísio, tem gente que quer apoiar o Lula, porque tem ministério no governo, tem gente que quer que libere para cada estado apoiar um. Como é que eles vão resolver isso daí? Não tenho a menor ideia. Agora, uma coisa eu te garanto, Denise, dentro do nosso posicionamento de rejeitar tanto o Lula como o Bolsonaro.
nós teremos candidato à presidência da República pelo Partido Missão em 2026. Se você me perguntar quem, eu não sei dizer ainda, mas nós teremos. Mas é difícil ter força vencer essa coalizão política no Brasil, essa polarização, né? Sempre é difícil, mas o caminho do Movimento Brasil Livre, na maior parte das vezes, foi contra as chances. É isso, eu agradeço muito a participação do Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo União Brasil de São Paulo. Kim, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.